Olá, seja muito bem-vindo e, como sempre, é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E eu já vou começar essa edição falando de saúde. Olha só, o governo federal liberou a vacina contra a Covid-19 para crianças com comorbidades, e isso a partir de 6 meses. Para as demais crianças nessa faixa etária, a imunização está em análise. O Ministério da Saúde liberou a aplicação de vacinas contra a Covid-19 da Pfizer em crianças de 6 meses a 4 anos de idade que tenham comorbidades. A ampliação de uso da vacina da Pfizer para imunizar os pequenos contra o coronavírus foi aprovada pela Anvisa em setembro. Desde a liberação, há um impasse no Ministério da Saúde sobre a incorporação da vacina no plano de imunização. Em nota, a pasta informou que vai solicitar à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS a avaliação de possível ampliação do uso da vacina pediátrica nesta faixa etária. Até que seja analisado pela comissão, a vacinação está restrita ao público com comorbidades. A vacina para crianças de 6 meses a 4 anos de idade tem dosagem e composição diferentes daquelas utilizadas para faixas etárias previamente aprovadas. A formulação da vacina autorizada deve ser aplicada em 3 doses de 3 microgramas. A tampa do frasco da vacina deve vir na cor vinho para facilitar a identificação. As 2 doses iniciais devem ser administradas com 3 semanas de intervalo, seguidas por uma terceira dose administrada pelo menos 8 semanas após a segunda dose. Olha, e agora uma dica importante para os motoristas de São Paulo. O prazo para abater o IPVA com a nota fiscal paulista vai até o dia 31 de outubro. Mas o consumidor deve ficar atento às datas de vencimento dos créditos nesse mês. O consumidor cadastrado no programa Nota Fiscal Paulista pode utilizar seus créditos para abatimento do IPVA 2023. O mês de outubro é o único período do ano em que esses valores podem ser transferidos para essa finalidade. Nesse caso, é preciso fazer essa opção no site da Nota Fiscal Paulista até a data limite, de 31 de outubro. A estimativa da Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo é de que cerca de 13 milhões e meio em créditos da Nota Fiscal Paulista vençam em outubro, referentes a mais de 11 milhões de usuários. Mas durante o mês há várias datas de vencimento do crédito. Por isso, os consumidores têm até o fim de outubro para realizar a transferência. Os valores não resgatados retornam ao Tesouro Estadual. No ano passado, mais de 89 mil consumidores solicitaram o abatimento do IPVA, o que totalizou cerca de 5 milhões e meio de reais. Os créditos da Nota Fiscal Paulista são liberados mensalmente e permanecem à disposição dos consumidores por 1 ano. Eu falo agora de notícias internacionais. A primeira-ministra do Reino Unido demitiu hoje o ministro das Finanças por causa de um desastroso pacote econômico criado pelo seu governo em um cenário de aumento da inflação. A medida, que foi criticada até pelo FMI, causou desconfiança no mercado e levou a libra ao menor patamar da história frente ao dólar. A primeira-ministra britânica Liz Truss nomeou nesta sexta-feira o novo ministro das Finanças, logo depois da demissão de Kwasi Kwarteng em meio a uma crise econômica e política. O escolhido foi o ex-ministro das Relações Exteriores e da Saúde, Jeremy Hunt, que chegou a ser candidato para substituir Boris Johnson como primeiro-ministro antes de se juntar a Rishi Sunak contra Liz Truss, que acabou eleita. Em plena crise política, o governo anunciou uma nova virada de 180 graus na gestão econômica, com o aumento do imposto corporativo para tranquilizar os mercados. Precisamos ter uma economia de alto crescimento, mas temos que reconhecer que enfrentamos problemas muito difíceis como país. E estava correta, no interesse nacional, que tomei as decisões que tomei hoje para restaurar a estabilidade econômica. Truss se declarou absolutamente determinada a implementar o plano de crescimento econômico, apesar das duras críticas, até mesmo entre as fileiras conservadoras, contra a estratégia de cortes de impostos financiados com a dívida pública. E ainda falando de notícias internacionais, a polícia dos Estados Unidos confirmou que um adolescente de 15 anos foi o autor do tiroteio na Carolina do Norte. O jovem abriu fogo contra uma pista de caminhada e matou 5 pessoas, incluindo aí um policial que estava de folga. Além disso, várias pessoas ficaram feridas, incluindo um oficial da unidade canina que não corre risco de morte. All of us in Raleigh
right now need to come together. Todos em Raleigh precisamos nos unir, precisamos apoiar aqueles em nossa comunidade que sofreram uma perda terrível, a perda de um ente querido. Apoiar a família do policial que foi morto e também o policial que foi baleado. É um dia trágico porque a polícia de Raleigh perdeu um dos seus. It's a tragic day because Raleigh police have lost one of its own. Cerca de 49 mil pessoas morreram por armas de fogo em 2021 nos Estados Unidos, contra 45 mil em 2020, o que já era um recorde. São 130 mortes por dia, metade suicídios. Mas o Congresso dos Estados Unidos não apostou em uma legislação ambiciosa e muitos membros do Congresso estão sob a influência da poderosa Associação Nacional do Rifle, o principal lobby de armas do país. E a tensão entre as Coreias do Sul e do Norte continua a aumentar. Nesta sexta-feira, aviões de guerra norte-coreanos foram vistos na fronteira entre os dois países. As aeronaves norte-coreanas se aproximaram da zona de exclusão das fronteiras nesta madrugada. As ações começaram horas depois do lançamento do 27º míssil deste ano por Pyongyang. De acordo com autoridades do lado sul, as aeronaves estavam a 12 quilômetros do limite norte da zona desmilitarizada que separa os dois países. A Agência Central de Notícias da Coreia do Norte disse que as ações foram em resposta às 10 horas de exercícios de artilharia sul-coreanos perto da fronteira. Mas, segundo os militares do lado sul, os exercícios realizados não violaram nenhum acordo entre as duas nações. O aumento das atividades militares nos dois lados da fronteira ocorreu poucas horas depois que o líder norte-coreano Kim Jong-un alertou que suas forças nucleares estão totalmente preparadas para uma guerra real. O aumento das atividades nucleares da Coreia do Norte tem violado todas as resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em resposta aos repetidos testes de mísseis do Norte, o Sul impôs suas primeiras sanções unilaterais aos norte-coreanos desde 2017. E no sudoeste da Austrália, milhares de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas nesta sexta-feira, após fortes inundações atingirem a região. As fortes tempestades que atingiram o sudoeste da Austrália provocaram o transbordamento de rios e enchentes em diversas cidades. De acordo com autoridades, os estados de Victoria, Nova Gales do Sul e regiões da Tasmânia receberam em 2 dias chuvas que estavam programadas para todo o mês de outubro. Milhares de famílias foram obrigadas a deixar suas casas às pressas. Algumas das instalações que foram preparadas para tratar pacientes com Covid-19 no início da pandemia serão reabertas nos próximos dias para receber os desabrigados. De acordo com os institutos de meteorologia do país, a Austrália tem sofrido com tempestades repentinas desde o ano passado, por conta do fenômeno Laninha, que provoca um aumento das precipitações. Mesmo com a diminuição das chuvas nos próximos dias, as inundações levarão tempo para baixar. E faltam 37 dias para a Copa do Mundo e nós estamos em contagem regressiva. O Leonardo Félix, o nosso comentarista de esportes, fala hoje no boletim Esquenta Qatar 2022 do Mundial de 2018, que foi realizado na Rússia. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Hoje vamos falar do Mundial de 2018, disputado na Rússia. O maior país do mundo sediou a competição, com jogos em 11 cidades e 12 estádios. A 21ª edição do torneio foi também a 11ª realizada na Europa. Esta Copa entrou para a história por ter sido a mais cara da história até então, com um custo total de mais de 14 bilhões de dólares. Foi também a primeira edição a fazer uso do árbitro assistente de vídeo, o VAR. A grande surpresa foi a eliminação ainda na primeira fase da Alemanha, um fato inédito na competição. O país sede empolgou a torcida, mas caiu nas quartas para a Croácia nos pênaltis. Já o Brasil também se despediu na Copa nessa fase, ao perder por 2-1 para a Bélgica. A grande campeã foi a França, que bateu na final a Croácia por 4-2. É isso aí, faltam 37 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022.
É isso aí, Léo. Mais uma vez, muito obrigado. E até o início da Copa você tem na programação da HIT o boletim Esquenta Catar 2022. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!